Vamos revisar. Prof, foi acelerado o processo, né? Porque a biologia tem que ser, né? Vamos lá. Na nossa aula de revisão, o que a gente viu, né, professora, nessa aula? Vamos dar uma olhada no nosso material? Então, nós falamos sobre a hipótese sobre a origem da vida. E essa é a nossa aula 6.2. E o que a gente falou, hein? Quem são os personagens dessa aula que a gente focou, então? Vamos lá? Em relação a essas hipóteses sobre a origem da vida, pode me colocar aqui. Pode me colocar lá. Isso. Em relação às hipóteses que surgiram para explicação de como surgiram a vida na Terra, a gente tem os personagens, né, de Oparin e Haldane, tá? Eles descreveram ali toda a atmosfera, né, de como era descrita. Mas aqui no nosso resumo, olha só, pra cá. A gente tem aqui o experimento de Pasteur. E nós temos também o experimento de Miller, Stanley Miller. O que diz o experimento de Pasteur? Lembra lá? Ele foi o que deu o checkmate na teoria da abiogênese. Ele derrubou a teoria da abiogênese, que diz que a vida pode surgir de qualquer forma inanimada, de qualquer matéria inanimada, através do seu experimento que ficou conhecido como a vidraria de pescoço de cisne, onde ele comprovou que no ar atmosférico estavam presentes micro-organismos. E não que existia uma força vital que fazia com que a vida surgisse, brotasse magicamente, como foi descrito pelos abiogenistas. Derrubou. Beleza, palmas para o Louis Pasteur. E agora nós temos aqui o Stanley Miller. O Stanley Miller, ele fez um outro experimento, mas para comprovar o que foi descrito por Oparin e Haldane, que foram os pesquisadores da época que descreveram como que era o ar atmosférico e como que os gases, né, substâncias inorgânicas que estavam presentes na atmosfera deram início à formação dessa vida na Terra. Então, começou tudo ali nos gases atmosféricos, metano, né, amônia, os vapores de água, as descargas elétricas incidindo. Foi o que ele utilizou também, né, o Miller. A gente viu lá o eletrodozinho dele, né? Toda a maquinária que ele fez, ele montou para, em laboratório, reproduzir o que tinha sido levantado por Oparin e Haldane. E aí, ele conseguiu, galera, ele conseguiu, em laboratório, reproduzir através dos eletrodos, né? Aquecer um líquido lá, esse líquido entrou em estado de vapor, percorreu um longo percurso. Chegando a um outro recipiente, ele foi resfriado, passou novamente para o estado líquido, e aí, nesse líquido, depois dessas descargas elétricas, como se fosse uma ampolha, né? Lá tinham vários gases. Esses gases que estavam descritos lá por Oparin e Haldane, metano, amônia. E a partir desses gases, recebendo descargas elétricas através desses eletrodos, no experimento de Stanley Miller, no final, numa estrutura em forma de U, ele conseguiu obter, então, os aminoácidos. Não foi o que eles falaram, que iniciou o processo, né? A partir das substâncias inorgânicas, surgem, então, as substâncias orgânicas. E aí você tem duas hipóteses, tá? A hipótese heterotrófica, onde você tem, a partir daquela sopa prebiótica, né? Na sopa prebiótica você tem os primeiros organismos heterótrofos, anaeróbios, realizando fermentação, seguidos pelos autótrofos, que foram realizar a fotossíntese e depois a respiração celular. Na hipótese autotrófica, você tem o inverso, né? Você tem lá no fundo dos oceanos os seres realizando, então, a quimiossíntese, a fermentação, a fotossíntese e a respiração celular. É isso aí, galera. Segura só mais um pouco que a gente vai para nossas atividades. Falou? É isso aí. Vamos para nossas questõezinhas então, né? Então ali você tinha, ó, né, um spoilerzinho da nossa aula, né? Hipótese autotrófica, olha a sequência lá, galera. 1. Quimiossíntese. 2. Fermentação. 3. Fotossíntese. 4. Respiração. Essa foi a sequência para a hipótese autotrófica.
Na sequência para a hipótese heterotrófica, você tem fermentação, aí você vai ter a fotossíntese e depois você vai ter a respiração celular acontecendo. 3 processos, né? Na hipótese heterotrófica e 4 processos ocorrendo aí na hipótese autotrófica. Vamos lá para a nossa questão número 1? Qual o motivo de maior discussão, tá, para a hipótese autotrófica em relação à heterotrófica? O que era o ponto de discussão? Por que eles não concordavam? Por que havia essa discussão? Não, é a autotrófica que é certa, não é a heterotrófica que é certa. Aqueles que estavam propondo a hipótese, né, autotrófica diziam que o ambiente descrito por Oparo e Haldane era totalmente inapropriado para a forma de vida começar a surgir. Eles eram tão simples, né? Tinham pouca organização. Como é que eles iam resistir à radiação ultravioleta, os raios, descargas elétricas, certo? A presença aí de um ambiente, né, desprovido de oxigênio, ou pouco oxigênio, alguns dizem que tinha um pouquinho de oxigênio, mas enfim, tá? Como que eles conseguiam sobreviver? Não tem como existir esses organismos aí, não. E aí eles propuseram lá no fundo dos oceanos, nas fendas oceânicas, sim, protegido desses raios, protegido dessa radiação, é que poderia surgir a vida. Através do processo quimiosintético. Essas bactérias presentes ali foram utilizando o enxofre, foram utilizando o ferro, né, as substâncias sulfurosas que estavam sendo liberadas, utilizando substâncias essas inorgânicas que foram metabolizando e transformando em substâncias orgânicas, mas através de um processo que é a quimiossíntese, diferente da fotossíntese que utiliza a energia solar. Só que a fotossíntese foi descrita lá na hipótese heterotrófica. Ok? Vamos lá como é que ficou? Então, de que os organismos, a discussão era de que esses organismos vivos não sobreviveriam ao ambiente tão instável provocado pelos bombardeios cósmicos que limitariam a vida nas águas quentes e rasas, como proposto na hipótese heterotrófica, mas eles devem ter surgido nessa região protegida que eles chamaram de assoalho, né, os assoalhos dos mares primitivos, tá? Próximo. Deu para dar uma olhada, né? Ajustada, galera? Tranquilo. 2. Uma das evidências da hipótese autotrófica foi a descoberta das bactérias primitivas. Então, opa, que bom que a pesquisa ela sempre dá continuidade, galera. Uma suposição hoje pode trazer dúvida, deixar a pessoa meio receosa. Será que é isso? Será que não é? Só que um fato surgido mais para frente vai comprovar aquilo ali. Lembra que a gente estava falando de Charles Darwin? Quando ele propôs as ideias dela, da seleção natural, né? Dele, né? Da seleção natural, pô, surta tudo. Mendel, só depois de morto que foi as suas ideias realmente foram comprovadas. Ele foi chamado de pai da genética, mas antes, não. Então, quando um fato surge, ele consegue explicar, de fato, aquela situação dita anos antes, né? Foi o que aconteceu aí. E aí, a proposta da hipótese autotrófica das bactérias surgindo ali, né, sendo formadas a partir dessas substâncias inorgânicas no fundo do oceano, foi comprovada pela existência dessas bactérias extremófilas, que realmente elas conseguem sobreviver nesses ambientes, elas utilizam substâncias inorgânicas, realizando a via metabólica chamada de quimiossíntese. E, ainda bem. Vamos lá? Uma das evidências da hipótese autotrófica é a descoberta dessas bactérias primitivas que obtêm energia a partir dessas reações inorgânicas simples e vivem em ambientes inóspitos, como fontes de águas quentes e fendas submarinas. Essas bactérias foram chamadas de... Lembram aquele palavrão? Quem lembra aquele palavrão? Aquele palavrão que a gente falou na aula anterior. Então, você tem aí, ó, letra A. Essas bactérias foram chamadas de fermentadoras. As bactérias que vivem nesses lugares extremos, elas vão realizar um processo chamado de quimiossíntese, né? Ele está dando até uma dica ali, mas vamos lá.
Então, fermentadoras, fermentação não tem nada a ver com quimiossíntese, né? Então, vamos lá. Letra B, pula a letra B, vamos para C. Nitrobactérias, as bactérias que estão ali realizando o processo de transformação de nitrogênio, tá? Então, isso elas vão realizar lá nos nódulos das plantas já desenvolvidas, nas raízes. A gente está falando de vida aqui iniciando o processo. Letra D, as sulfobactérias. Elas receberam esse nome? Elas utilizavam, tá? Elas utilizavam enxofre e utilizavam, né, esses gases aí, mas elas não foram denominadas sulfobactérias e nem hidrogeniobactérias, porque elas não trabalhavam com hidrogênio. Mas foram chamadas, sim, quimiolito-autotróficas, bactérias que estavam utilizando lá no fundo dos oceanos, tá? Nesse ambiente extremo, esses vapores que saíam dessas fendas, liberando substâncias ricas em ferro e ricas em enxofre, tá? E aí elas foram denominadas de quimiolito-autotróficas, porque elas realizavam o processo litotrófico, ou quimiosintético, utilizando o solo, ali é o lito, né? E autotróficas, porque é aquela que vão produzir substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Beleza? Questão 3. Segundo Stanley Miller, a atmosfera primitiva era composta por quê? Lembra que ele se baseou no trabalho de quem, gente? De quem foi o trabalho que deu subsídio para a elaboração experimental de Stanley Miller no laboratório lá do seu professor Urey? Qual foi? Quem foi que deu esse pontapé? Ele não, digo, rapaz, eu vou tentar reproduzir isso em laboratório. Será que eu vou conseguir? De quem foi essa ideia? Lembram? Lembra daqueles carinhas que descreveram, né, a atmosfera primitiva, a formação da sopa pré-biótica? Estão lembrando do nome deles? Oparin Haldane? Então, vamos lá. É mais ou menos isso aí que você vai estar focando aí na sua questão. Vamos lá? Então, quais eram essas substâncias que estavam presentes lá na atmosfera primitiva? Lembra dos vulcões? Lembram do que eles estão eliminando segundo a Oparin Haldane? Aldeído, carbono, enxofre e água. Água tinha vapor de água, né, galera? Água no estado líquido ainda não existia no início, tá? Aldeído e carbono também não estavam presentes ali nesse momento. Enxofre, segundo a hipótese autotrófica, estava lá no fundo dos oceanos. B, mas os oceanos ainda não estavam formados aí. Letra B, hidrogênio, oxigênio e aminoácido. Opa, aminoácido é substância orgânica, né? É a base da montagem das proteínas, da constituição das proteínas. Então, ele está falando lá do início. Então, aquilo que vai dar início à formação das substâncias orgânicas. Então, não poderia ser. E oxigênio não teria, né, não estaria presente ali ainda, tá? Porque não tinham realizado os processos fotossintéticos. Letra C, aminoácido, metano, água e carbono. Aminoácido, metano, água e carbono. O que quebra aí a questão é a presença desse aminoácido, né? D, amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Opa, apareceu aqui vapor de água. Realmente a água estava lá em estado de vapor, né? Gotículas de água. E, metano, amônia e vapor de água. O que a gente lembra, né, da descrição do trabalho de Oparin Haldane para a formação dos primeiros organismos? Segundo eles, a atmosfera estava ali repleta de... Vamos lá? Letra D, amônia, metano, hidrogênio e os vapores de água. Tranquilo? Nada de carbono, nada de oxigênio, nada de água no estado líquido ainda. Tá bom? Ok, seguindo então. Questão 4. Quais as características favoráveis descritas para o surgimento dos primeiros seres vivos, segundo a hipótese heterotrófica, em relação à via metabólica? Né? A primeira via metabólica. Vamos lá, repetindo. Quais as características favoráveis descritas para o surgimento dos primeiros seres, segundo a hipótese heterotrófica? Lembra das 3 vias metabólicas lá que a gente descreveu?
em relação a essa situação da formação desses primeiros organismos? Lembram? Você tinha naquele ambiente muita substância orgânica, a sopa pré-biótica, muita substância orgânica, muita proteína dispersa ali. E essas proteínas, tá? Matéria orgânica, permitiram que os seres heterótrofos anaeróbios começassem a realizar o processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, eles começaram a liberar muito gás carbônico, e esse gás carbônico possibilitou o surgimento da outra via, que é a via fotossintética. Tá? A partir dessa via fotossintética, liberação de oxigênio, e aí agora você vai ter os heterótrofos aeróbios, aqueles que vão utilizar esse oxigênio disponibilizado pelo processo fotossintético e vão realizar a via respiratória celular, que é a que vai dar a maior energia. Em relação às outras, ela que produz maior energia. E é o processo que nós, seres humanos, realizamos dentro das nossas células. Respiração celular. Ok? Vamos lá para a questão? A abundância de substâncias nutritivas naquele caldo, naquela sopa probiótica, no ambiente aquático, e possivelmente a ausência de oxigênio na atmosfera e dissolvido em água. Então, o que foi que permitiu foi justamente essa ausência desse oxigênio. Então, você vai pela via heterotrófica, pela disponibilidade, a riqueza de nutrientes presente ali naquele ambiente. E aí, aqueles organismos unicelulares heterótrofos, né, anaeróbios, conseguiram, então, se alimentar. Ao se alimentar, aqueles primeiros seres formados começaram a se reproduzir, se desenvolver, aumentando aquela sua população ali. E aí, quando eles aumentam de número, acabam esgotando o alimento. Alguns morreram, obviamente, tá? Mas alguns sobreviveram. E aí, com a quantidade de gás carbônico, deu início à formação, então, dos seres autotróficos, que realizavam a fotossíntese, segundo a teoria da hipótese heterotrófica. Belezinha? Belezinha? Vamos para a nossa questãozinha do Enem. Focando lá no quadro. Questão 5. Em relação à hipótese autotrófica, a sequência correta para explicar a obtenção de energia para o metabolismo dos primeiros seres vivos vai ser qual? Lembram que a gente colocou na aulinha de revisão lá 4, né? Vamos lá? Letra A. Fotossíntese, respiração e quimiossíntese. Gente, a gente está falando da hipótese autotrófica. Lembram, na hipótese autotrófica, você tem a vida surgindo lá nas fendas termais. Lembram? No fundo dos oceanos, no lugar escuro. Fotossíntese precisa de luz. Pá, matou isso aí. B, fermentação, fotossíntese e respiração. Segura aí. C, quimiossíntese, fermentação, fotossíntese e respiração. Nós estamos falando de qual, professora? Da hipótese autotrófica, não é? Na hipótese autotrófica, as substâncias disponíveis eram substâncias inorgânicas, produzindo substâncias orgânicas dentro do fundo dos oceanos, certo? Realizando a operação, a reação química, que é a quimiossíntese, tá certo? Ok, quimiossíntese, fermentação, fotossíntese e respiração. Vamos para a letra D? Vai pensando aí. Respiração, respiração, ela vai ser a que vai gerar mais energia, então ela não pode estar ali no início. Letra E, quimiossíntese, ok, tá? Fotossíntese, respiração e fermentação. Então, qual é a sequência correta em relação à hipótese autotrófica que diz que a vida surgiu lá no fundo dos oceanos? Vamos lá? Então, segundo essa hipótese, lá nas fendas termais, você vai ter o processo quimiosintético. As bactérias extremófilas utilizando aí o enxofre, né? Utilizando o ferro, que essas substâncias que saíam, e aí eles começavam a produzir esse processo
a partir da quimiossíntese. Aí vão realizar o processo de fermentação, o processo fotossintético e chegando na respiração celular, que gera maior energia. É isso aí, galera. Eu te aguardo na nossa próxima aula.